acho que o principal é a gente tomar em consideração que o futuro não é senão o produto do presente. O futuro, quem há de construir somos nós mesmos. E a partir do momento que a gente não se coloca como alguém externo e passivo em relação ao futuro, a gente modifica o presente. E a advocacia do futuro muito provavelmente resultará da advocacia do presente, dos cuidados da advocacia do presente para que a advocacia do futuro não se torne irrelevante. Há muita gente que pensa só na catástrofe. Um pessimismo que se reveste de um saudosismo de tempos que já se foram, de relações humanas que se estabeleciam de modo diferente, não mediado pela tecnologia como hoje nós temos. De fato, há belíssimos exemplos do passado. E as relações humanas podiam ser mais delicadas, mais educadas, menos imediatistas. Tudo se travava com menos rapidez do que hoje. A tecnologia é essencialmente aceleradora de processos. Mas isso não nos autoriza a dizer que o mundo piorou, que nós ficamos menos gentis, porque a gentileza está em nós e não na tecnologia. Somos nós que atribuímos as qualidades àquilo que fazemos, e não os meios que nos são apresentados. O futuro da advocacia, para mim, é promissor. É um futuro de mediação de conflitos, os conflitos não deixarão de existir. É um futuro de essencialidade da atividade do advogado. Nós podemos perder algumas atividades, muito mais as repetitivas, as mecânicas. Como eu disse, eu não tenho receio da inteligência artificial, tenho muito mais receio da burrice natural. Acho que a inteligência artificial ela será saudável a partir do momento em que nós não percamos o controle do conteúdo valorativo da inteligência artificial. Porque ela pode ser ótima em processos lógicos, repetitivos, mas por mais que ela se desenvolva, não há perspectiva da inteligência artificial ter consciência. Não há perspectiva da inteligência artificial ser dotada de moralidade, porque isso é produto da humanidade que existe em nós. E portanto, a advocacia sempre vai ter espaço, por mais inteligência artificial que nos assedie. Se a inteligência artificial nos assedie, e ela tem nos assediado, há sistemas espetaculares aí que fazem contratos, que substituem advogados em tarefas menos formuladoras e mais operacionais e executoras de práticas repetitivas. Nós podemos, no futuro, nos reprogramar também para que a gente seja mais necessário para identificar problemas na inteligência artificial, problemas valorativos que existem nos sistemas e nos algoritmos que vão, de certo modo, ditar a nossa vida, e para isso há conflito. Quando há conflito, procurar um advogado é sempre a melhor solução. Em primeiro lugar, a atualização do profissional e do acadêmico, do estudante, em relação aos implementos tecnológicos que incidem sobre a nossa atividade. O conhecimento hoje, ele é cada vez mais diáfano, ele se esvai com rapidez, com facilidade. Então ele é uma busca constante. Não há mais a parada da bicicleta. A bicicleta roda e se o pneu furar, a gente tem que continuar pedalando e trocar o pneu com a bicicleta rodando. Então, isso é uma dificuldade que impõe a necessidade de uma constante atualização, de atenção para os fenômenos que acontecem.
de identificar na nossa atividade diária aquilo que é obsolescência. Infelizmente, a gente não só envelhece, a gente fica obsoleto. Mas é possível envelhecer sem ser obsoleto. Para isso, precisa de uma coisa só: postura ativa, para que a gente não fique obsoleto. Por exemplo, frequentar a ASP é um bom antídoto para que a gente não seja atropelado pela tecnologia, para que a gente seja passageiro da tecnologia e não tripulante da tecnologia e não o pedestre atropelado pela tecnologia. Toda novidade traz um espaço de disputa. O que a gente vê hoje, tanto no ambiente negocial entre sindicatos, quanto no ambiente legislativo, com essas modificações recentes da legislação, com uma espécie de dial, ou talvez a biruta substantivo mesmo, aquele equipamento do aeroporto para medir os ventos, né? E que figurativamente deu o nome de biruta aos volúveis, né? Porque muda com uma volubilidade enorme. O direito está um pouco biruta, está um pouco volúvel, porque nós estamos numa época em que há uma disputa ideológica pela apropriação das novas formas de trabalho. Qual é a classe que vai se apropriar dessas novas formas de trabalho? Quais são os valores que vão ser projetados nos sistemas de tecnologia que não exprimem os seus valores? Eles estão contidos dentro de um programa que não é explícito. E a gente não vê, ele não se apresenta de cara. E a gente vira absolutamente passageiro e não condutor da evolução tecnológica. A partir do momento que o profissional se coloca em condição de deixar de ser passageiro e passar a ser condutor da tecnologia, os espaços não só aparecem, como eles surgem em profusão. O advogado vai poder escolher aquilo que lhe apraz, aquilo que ele gosta de fazer, se ele tiver o domínio dessas técnicas, se ele tiver a compreensão do tempo em que ele vive. A jurisprudência, às vezes, é tão defensiva que ela chega a ser ofensiva. É uma jurisprudência que se recusa ao enfrentamento das questões efetivas. É como se nós, diante de um indigesto prato, que é a única coisa que temos a enfrentar, recusássemos o direito de se alimentar. Antes do enfrentamento do problema, a gente se recusa por meio de premissas criadas para não ter que enfrentar o problema. Isso sucede muito, há uma jurisprudência muito defensiva e hoje corroborada pela legislação que incorporou uma boa parte da jurisprudência defensiva no processo do trabalho para transformar alguns recursos, em especial o recurso de natureza extraordinária, que nós chamamos de recurso de revista, que corresponde paralelamente ao recurso especial no processo civil, numa gincana. Ele é praticamente um labirinto daqueles intransponíveis de um videogame. Para que você chegue na última fase do recurso de revista, você tem que se livrar de uma série de adversários que te matam no curso do caminho. Mas há alguns que sobrevivem, os que são providos de maior técnica, aqueles que conhecem os meandros do labirinto, às vezes chegam ao fim dele. Conhecer intimamente o processo decisório. Não é apenas o processo em abstrato que a gente precisa conhecer, mas o procedimento em concreto, como que os tribunais atuam, como que os tribunais se projetam como resultado do seu trabalho para a sociedade, como que internamente eles se organizam. É preciso saber de quantas pessoas se dota, por exemplo,
um gabinete de um ministro de um tribunal superior? Qual é a divisão interna desses trabalhos? Quais são os órgãos fracionários de um tribunal para que a gente saiba aquilo que, ordinariamente, a simples leitura da legislação ou as informações que nos são prestadas em sala de aula não sejam insuficientes. Então, experimentar, experienciar, se é que há esse verbo. Esse neologismo é importante, espiar, com X. e pela recorrência do espiar com S. A gente espia, olha e depois experimenta para ver como é que um tribunal funciona. Conhecimento interno do tribunal e das suas relações internas habilita um advogado a complementar o conhecimento técnico que ele angariou na sala de aula.